Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa? Você gosta aí de apreciar construções? A arquitetura, a forma como os prédios, as casas são projetadas, são construídas? Eu particularmente gosto muito de construções, né, de olhar aí as plantas, né, aquilo que eles planejam. Eu fico fascinada com essas coisas. Mas nem sempre é uma tarefa fácil, você há de concordar comigo, não é? Eu já, quem olha assim para aquela obra pronta, não para assim para pensar, para saber exatamente as dificuldades, né, o tempo gasto, o planejamento daquela construção. Eu já participei de algumas construções e quem vê o resultado final certamente não tem ideia, né, do processo, daquilo que levou até aquela construção final, das dificuldades que foram enfrentadas, aí dos sambalates da vida que aparecem. Sambalate era o governador de Samaria, né, à época da reconstrução do templo lá de Jerusalém. Então, muitas vezes você não sabe aí daquilo que se levanta, né, para impedir, né, uma obra, uma construção. Eu estou falando aqui de construção de prédio, mas eu gostaria que você pensasse assim em projetos, né, em coisas que você pensa em fazer, em realizar. Mas voltando aqui para a construção de prédios, né, você precisa observar que além de uma construção ser bonita, né, ser bem acabada, né, de você conseguir levar até o final, né, aquela obra, além disso, essa obra ela precisa cumprir o papel para o qual foi construída. Não é? Se alguém se empenha em construir uma casa para sua família, ao término daquela empreitada, você deseja que aquele lugar se torne aí um lar de fato. Um lugar aí de abrigo, de consolo, um lugar de boas risadas. Senão perde sentido, né? Você ter construído aquilo para a sua família e ali não abrigar a sua família. Mas me responda uma outra coisa. Manual de instrução. Você gosta? Gosta de ler aqueles manuais de instrução? Nem sempre, não é? Mas às vezes é necessário. Mas algumas pessoas, mesmo estão aí diante de um manual de instrução, estando com eles nas mãos, não conseguem, às vezes, entender. Por vários motivos. Né? Às vezes eles são mal redigidos, às vezes aquela fonte é tão pequena que você tem dificuldade para ler. Às vezes, né, a letra tem até um bom formato, as figuras têm um bom formato, mas são borradas, né? Não, a figura não é nítida, então não ajuda muito. Às vezes falta, o material está todo impresso, está bem redigido, mas às vezes falta um conhecimento prévio. Né? Ele fala de algumas coisas que você realmente desconhece, não tem nenhum conhecimento. Mas você pode aí estar pensando, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje, Marli? Pelo amor de Deus. Hoje é domingo de Páscoa. A irmã não deveria estar falando aí da morte, né? Do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição. Você não deveria estar falando nessa noite que ele ressuscitou e subiu aos céus. Não é disso que você deveria estar falando hoje? De fato, né? Hoje é domingo de Páscoa. Foi um domingo, né, assim, que na história que o nosso Senhor ressuscitou. Mas eu gostaria de, nessa noite, pensar nisso, na ressurreição de Cristo, na sua morte e ressurreição,
E aí eu quero ler com vocês alguns dos textos e gostaria que vocês se remetessem à construção de algo que Deus planejou para o homem, para a humanidade. Eu gostaria de remeter vocês a pensar nisso, nessa obra de Deus. Algo belo e que deve cumprir o papel para o qual foi planejado na sua vida. Porque na história, o projeto de Deus se cumpriu. Agora ele precisa se cumprir também na sua vida. Quero levá-los também a parar para pensar aí no manual preparado, para que você possa ler, pensar nisso com atenção, para que você saiba o que fazer, exatamente o que fazer diante da obra de Deus, da obra que Deus planejou, da obra que Deus construiu para a sua vida. Vamos fazer a leitura? Eu vou ler alguns textos do Novo Testamento, gostaria que você prestasse atenção na leitura. O primeiro deles está lá em Mateus, capítulo 27, né, de 45 a 50, que nos diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando com grande voz, entregou o Espírito. Agora João capítulo 19, verso 30, que nos diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Lucas 23, 46 ainda, né, fazendo referência a esse momento, ele diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Aí lá em Mateus capítulo 27, continua dizendo assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas das mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo que fizera abrir na rocha. Rolando grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Eu li Mateus 27, de 51 a 60. Lucas 24, os versos 5 e 6 nos dizem assim: Estando elas, aquelas mulheres, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui,
mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Agora, o texto que eu vou ler não é um texto, comumente lido nesse período, mas faz parte desse momento aí que antecedeu a morte de Jesus, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. João capítulo 14, os versos de 1 a 7. De 1 a 7. Foi o texto que eu li aqui com vocês nesta noite. Quando nós pensamos aí na morte de Jesus, você lembra que ele foi preso, Judas lá conduziu aquele grupo, que foi prender Jesus. E aí Jesus teve um julgamento, que eu não vou falar com vocês aqui, sobre esse julgamento em si. Mas o fato foi que Jesus foi condenado. Jesus foi condenado e o levaram para um lugar, chamado, no local da crucificação, chamado lá o Gólgota, também conhecido como o lugar da caveira. Naquela época, aquelas pessoas que eram condenadas à morte, os criminosos que eram condenados à morte, eles não tinham aí aquele direito a um sepultamento digno. Muitos deles ficavam lá com seus corpos apodrecendo. Então aquilo não era um lugar bom, bonito de se ver. Sem pensar, além disso, você deve pensar aí no que a crucificação representava. Os romanos, eles aplicavam aí a pena de morte não aos seus, mas aos outros. Eles aplicavam aí a morte pela crucificação, que era uma dor física terrível. As pessoas, elas tinham aí cãibras, elas eram asfixiadas, elas tinham dores violentas em seu corpo. Esse evento, que aconteceu numa sexta-feira, era de uma dor atroz, sem contar na humilhação, naquilo ali em tudo aquilo que aconteceu para culminar nesse momento. Faça a leitura aí, veja o quanto Jesus sofreu, uma dor terrível, uma afronta. Mas a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele recebeu aí a crucificação. Ele recebeu aí a condenação e não fez nada para impedir esse momento. E aí,
Ele morreu na cruz. Nós olhamos, né, as imagens, né, o Jesus pendurado, seus pés, suas mãos. Mas por mais que você se esforce, você não vai conseguir ter noção daquilo que Jesus sofreu nesse momento. Aí a gente começou a ler o texto, né, que vai colocar aí da hora sexta até a hora nona, do meio-dia às 3 horas da tarde. Diz aí que houve trevas sobre toda a terra. E eu estava lendo, né, um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele vai fazer uma citação de William Hendrickson, que ele vai dizer que esse momento aqui, né, ele vai dizer que a escuridão simbolizou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado, sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e o isolamento mais terrível. O inferno veio até o Calvário nesse dia e o Salvador desceu a ele, experimentando os seus horrores em nosso lugar. Ele também faz uma referência, né, o pastor, ele faz uma referência aqui à penúltima praga no Egito, né, antes da morte do cordeiro, né, dos primogênitos, né, antes da morte dos primogênitos, também foram 3 dias de trevas. 3 dias de trevas. Houve aí esse momento também lá no Egito, né, quando a Páscoa foi instituída, né, quando o cordeiro pascal foi morto e quando houve morte de todos os primogênitos do Egito. A terra escureceu. Parecia aí que esse aí foi o momento de horror, de dor. O texto de Mateus vai dizer que Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele já havia sido desamparado anteriormente. A sua nação o desamparou, né? Foram os líderes da sua nação que o condenaram. E não só os líderes, né? Porque a gente costuma muito olhar para os líderes, mas você vai lembrar que a multidão que estava ali condenou o Senhor Jesus. Os seus discípulos fugiram. Pedro, que disse que morreria pelo seu Senhor, o negou. E agora ele sente o desamparo de Deus lá naquela cruz. Ele vai aí gritar: Deus meu, por que me desamparaste? O texto vai dizer que o sol pediu licença, as trevas cobriram a terra. Ele sente sede, agonia, ele sente o desamparo. Ele sente o desamparo. Talvez por isso a referência, né, de que o inferno, não é? O inferno veio até o Calvário. Ele sente a ira de Deus sobre o pecado da humanidade. É o meu pecado, é o seu pecado, é a iniquidade de todos nós que estava sobre ele.
Jesus ele foi crucificado aí por volta das 9 horas da manhã, né, a terceira hora do dia. O texto vai dizer que das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, ele esteve pendurado lá naquela cruz. E aí você vai ver que ele vai falar algumas coisas, né? Eu li só esse desamparo, mas eu gostaria de ler com vocês, né, além desse, aquilo que os outros evangelistas nos diz que ele fez, que ele falou lá na cruz. Ele diz lá, em João vai dizer, está consumado. E Lucas vai nos dizer, né, completando, que ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de dizer essas coisas, ele rende o espírito, ele expirou, ele morreu. Ele morreu. E ele vai dizer aqui, está consumado. Ele vai dizer aqui que a obra de Deus, aquilo que Deus planejou para o homem, foi concluída. A obra de Deus foi concluída. É um brado final, mas não é um brado de derrota, não é um brado de tristeza, mas é um brado de vitória, dizendo que está consumado a obra de Deus, aquilo que Deus planejou. Os eventos que se seguem à morte de Jesus são tremendos. Você vai ver aí que o véu do templo ele se rasga, ou seja, a missão dele de conseguir aí ligar o homem novamente a Deus foi concluída pela cruz de Cristo. O caminho que levava a Deus era Jesus. A ponte, o seu sacrifício foi perfeito para completar esta obra. E aí diz que a terra tremeu, que as rochas se fenderam, houve mortos que voltaram à vida, e diante de todo aquele quadro, o centurião e os que guardavam Jesus, eles vão conseguir reconhecer, olha, nós estávamos aqui diante do Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O texto de Mateus vai falar aí das mulheres. E aí são essas mulheres que no domingo de manhã correm lá com as especiarias, queriam aí prestar a última homenagem a Jesus, só que quando elas chegam lá, elas encontram Jesus é sepultado, né? Você vê aí a figura de José de Arimateia, que pede aí o corpo, né, de Jesus, né, que o coloca em um sepulcro que foi aberto, né, numa rocha, coloca lá a pedra, mas quando as mulheres chegam lá pela manhã, Lucas, né, o texto que eu li de Lucas capítulo 24, vai dizer que elas olham o sepulcro vazio, não havia ninguém. E aí o que é dito a elas? Porque buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como ele havia dito. Então, sim, de fato, o Senhor ressurgiu. O Senhor ressurgiu. Irmã Marli, mas a irmã leu aí João, né, capítulo 14. Do 1 ao 7, né? O texto que começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Se você fizer aí um estudo no
livro de João, você vai perceber que a partir do capítulo 13, né, a gente vai ter aí aquela celebração da Páscoa, tem um texto em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, e depois ele segue, né, uma série de capítulos, né, que são discursos, né, são discursos de Jesus, são orientações de Jesus para os seus discípulos. Você vai ver isso no capítulo 14, 15, 16, 17 de João, que tem lá a oração sacerdotal. Mas eu escolhi esse texto aqui para ler com vocês neste momento, que foi um texto, foram palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos antes da sua prisão. O Senhor preparou aí um manual para que eles entendessem o que estaria acontecendo com ele. O Senhor disse: olha, eu não quero que vocês fiquem tristes. Eu quero dizer para vocês hoje que na casa do Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para cada um de vocês na casa do Pai. Depois que eu fizer isso, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pensar na Páscoa, pensar aí nesse período da Semana Santa, é pensar exatamente que Jesus morreu, foi o sacrifício perfeito de Deus. Para cumprir o propósito, que era fazer com que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. Às vezes, quando as pessoas falam aí da Semana Santa, né, eles costumam brincar dizendo, olha, mas só 3 dias, né? Se o feriado é a Semana Santa, é claro que eles fazem isso em tom de brincadeira, fazendo referência, né, que são apenas 3 dias, não 7, que seria o período inteiro aí de uma semana. Mas essa semana, ela ficou conhecida como a Semana Santa pelo significado, porque foram os 3 dias mais significativos da história da humanidade. É um cumprimento de uma promessa que o Senhor fez lá em Gênesis, quando o homem peca e se distancia de Deus. É o momento em que a cabeça da serpente foi ferida. Gênesis capítulo 3, verso 15, vai falar sobre isso, sobre o descendente da mulher que, de fato, esmagaria a cabeça da serpente. É o momento em que o pecado do homem, aquele homem que lá em Gênesis se distancia de Deus, desobedece o Senhor, peca contra o seu Senhor, mas é o momento em que o pecado do homem, ele foi expiado. O que aconteceu aqui, nesses dias, de sexta para o domingo em que ele ressuscita, é o momento do retorno da comunhão com Deus, onde o homem poderia livremente e novamente desfrutar da presença de Deus, como ele fazia lá antes de conhecer o pecado. Pensar aqui naquilo que Jesus fez é um momento para você realmente contemplar a grande obra. O Senhor disse, está consumado. É o está consumado de Jesus. Mas parar também para perceber a finalidade desta obra, a razão dela ter sido feita. Jesus disse para os seus discípulos, olha, eu vou para o Pai e voltarei e levarei vocês para a casa do meu Pai. Você não pode olhar para este período, para esta semana, apenas como um evento no calendário, um momento em que você vai tirar aí folga, que você vai poder viajar,
que você vai pensar aí nas comidas que são colocadas neste período. Olhar e lembrar só nesse momento em que o sacrifício foi por você. Se você pensar isso só nesta semana, o que você faz com as outras 51 semanas do ano? Você vai viver como se este evento não tivesse existido. Jesus não queria que os seus discípulos ficassem tristes com a sua morte. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Jesus queria que eles entendessem que a morte dele era o caminho necessário para que Jesus e eles mesmos pudessem voltar para a casa do Pai. Foi por você que ele morreu. Há um manual para que você consiga entender plenamente esta obra. É a Bíblia Sagrada. Então eu quero dizer para você nesta noite, não se perca no caminho. Jesus disse que ele é o caminho, é o único que levará você à comunhão plena com o Pai. O caminho de volta para casa. O caminho de volta para Deus. O Senhor Jesus estava lá dizendo para eles que ele estava voltando para o Pai. Não só Pai dele, para o nosso Pai. Jesus morreu em uma semana na história. Morreu, foi crucificado às 9 horas da manhã, às 15 horas, 3 horas da tarde, ele rende o seu espírito dizendo: Pai, a obra que o Senhor preparou, eu cumpri. Olhe para a obra de Deus, que ela se cumpra não só na história, mas na sua vida. Viva hoje grato por aquilo que ele fez por você. E você só será de fato grato se você viver. Se a sua vida estiver rendida diante do altar de Deus. Eu gostaria de desejar a você uma feliz Páscoa. E ela será feliz de fato. Se este que morreu, ressuscitou, está no céu, for Senhor da sua vida, será feliz, porque você será feliz com ele aqui. E o será ainda mais quando ele voltar para buscar você. Ele disse isso. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se você vai estar com ele, se você está à espera dele, então uma feliz Páscoa para você. Se você não pensou ainda nisso, faça de Jesus Senhor da sua vida. Receba o sacrifício que ele fez por você lá na cruz do Calvário. E aí, de fato, tenha uma feliz Páscoa, porque você vai estar lembrando do que ele fez para você nesta semana e nas outras semanas do ano. E nas outras semanas, enquanto você viver, ele vai continuar sendo seu Senhor. Uma feliz Páscoa. Deus abençoe você e até a próxima.